Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para nosso encontro, de compartilhar a palavra do Senhor, em que nós temos separado um tempo para essa meditação, para essa palavra de ânimo, em tempos difíceis como o nosso que estamos passando, E aqui já trago o nosso abraço, nós que fazemos parte da Igreja Presbiteriana do Monte Santo, aqui, especificamente aqui da nossa congregação de Zé Pinheiro. Estamos trazendo nosso abraço aos irmãos que nos acompanham, Então, eu queria essa manhã rogar a Deus pelas suas bênçãos sobre o seu povo, nossos irmãos que estão distantes e ao mesmo tempo perto, em nossas orações, para que o Senhor esteja cuidando e fortalecendo nesse momento de luta e de isolamento social. E essa manhã, irmãos, eu queria compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor, uma passagem que se encontra na carta de Pedro, na sua segunda carta, aquela igreja que estava precisando tanto de uma palavra de ânimo, de um cuidado pastoral. E ali Pedro trouxe uma palavra de ânimo, de encorajamento àquela igreja. Então, o texto que eu queria compartilhar se encontra no capítulo 3, nos versos 14 ao verso 18. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, do verso 14 ao verso 18, que diz assim a palavra do Senhor. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachado por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria condenação deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastado pelo erro desses subordinados, descaiais de vossa própria firmeza, ou descaiais da sua própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, a glória, tanto agora como no dia eterno. Louvado seja Deus. Vamos a uma palavra de oração, antes de nós iniciarmos nossa reflexão, pedindo ao nosso Deus que o seu Santo Espírito esteja dirigindo a gente. Ó Deus, muito obrigado, a Deus, por esse privilégio que nós temos de sempre estar compartilhando, ó Deus, mesmo meio a essa dificuldade, o Senhor tem nos sustentado em trazer uma palavra de ânimo, não só para o nosso coração, mas para os demais irmãos que nos assistem e nos acompanham, ó Deus, na nossa congregação, na nossa igreja, nos nossos irmãos e nossos amigos, ó Deus. E queremos clamar a Ti a Tua bondade e misericórdia, que esteja recuperando, ó Deus, a saúde daqueles que estão enfermos, que esteja, ó Deus, protegendo e cuidando e dando livramento àqueles que estão em suas casas, para que não seja cometido dessa enfermidade, Senhor. Nós clamamos pelo Teu cuidado, Tu és um Deus soberano, Tu és um Deus, ó Deus, que sonda no nosso coração e sabe o intento dele. E assim, Deus, nós clamamos com perdão dos nossos pecados, clamamos a Ti, ó Deus, pelo Teu cuidado. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor, e nos assiste com o Teu cuidado e com as Tuas bênçãos, Senhor. Nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, diante disso, irmãos, nós temos que nos apegar à palavra de Deus. Cada dia, só ela é a nossa fonte de segurança e de estabilidade em meio a essas dificuldades. A palavra de Deus, ela nos dá maturidade em tempos de crise. A Bíblia já expressa que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está lá em Mateus 4:4. A nossa saúde espiritual, ela é pautada justamente na palavra do Senhor. Ela é a única fonte de vida eterna. E assim, irmãos, ela é suficiente para atrair e abençoar a alma do homem.
mesmo em tempo de crise, como nós estamos passando. Porque ela transcende, e louvado seja Deus, que ela vai além do tempo, na beleza da ressurreição, na esperança de novos céus e nova terra. Como o autor de Hebreus escreve lá no capítulo 10, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tens necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancei a promessa. Então, essa é o nosso intuito das nossas mensagens, de trazer perseverança ao coração dos irmãos, para que alcancemos essa promessa, combatendo esse bom combate. Assim, chega a crise e, meu Deus, nós devemos reagir. E a única forma de a gente ter essa reação é se a palavra de Deus ela estiver permeando nosso coração. Porque ela é a única forma de nos mantermos de pé. E mostrando também maturidade espiritual, demonstrando também que estamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Quando ficamos firmes, na certeza que estamos buscando de andar de forma irrepreensível, a crise, seja ela qual for, ela sempre vai nos aproximar de Deus. E eu lembro agora de uma mensagem do pastor Jobi, que ele dizia que a aflição ela revela a confiança no Senhor. E ele deu um exemplo de uma árvore que cresce em alguns países, e essa árvore ela cresce, mas lá não dão fruto porque lá não tem o inverno, né? Período constante de chuvas. Então, diante disso, a aflição, ele retrata da seguinte forma, que ela é quem rega e potencializa nós como árvore em mantermos vivos, né, e frutíferos. Assim, irmãos, o cristão precisa do inverno, da aflição, para experimentar o florescer da primavera, o crescimento do verão e a colheita do outono. Então, dentro desse contexto, a maturidade ela se dá através das Escrituras. Quando você, a cada dia, se alimentando dessa palavra, você vai trazer conforto e paz ao seu coração para você enfrentar. Mesmo sabendo que não é fácil, mesmo sabendo que as dores ela tem aí de mundo afora trazido as famílias pelas perdas que elas tiveram e ainda têm, né, no dia de hoje. Mas a nossa confiança é mesmo que a gente esteja passando, é clamar e nos fortalecer. Então eu vejo que nessa carta pastoral de Pedro, nesse capítulo 3, Pedro ele trata já do início desse capítulo 3, falando sobre a vinda do Senhor e o significado, o que traz essa vinda do Senhor, que é juízo para os ímpios e galardão para os salvos em Cristo Jesus. E Pedro aqui está deixando muitas vezes as pessoas, deixando ela com esse entendimento, né? E no início ele já traz esse despertar, né? De que devemos levar uma vida digna desse evangelho que não foi passado, né? E essa alerta de Pedro ele traz justamente porque os escarnecedores estavam deturpando essa volta de Cristo, né? E todas as coisas que permeia o coração do cristão em momentos como esse, é que os incrédulos eles vêm passar uma mensagem contrária, de desânimo, de desesperança, né? Então a gente sabe que a armação de Satanás ele justamente usa esse tipo de estratégia, né, para deturpar a palavra do Senhor. Então os ímpios, irmãos, eles, como o texto de Pedro aqui ele vai tratando no início desse capítulo 3, ele vai trazer justamente o castigo reservado para os ímpios, né, que está preparado para o dia do juízo. Como também compreender que o Senhor ele está acima do tempo, ele não está limitado ao tempo. O texto diz que para ele 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos. Para ele não faz diferença. O seu agir é justo, a sua justiça é com equidade, né? Então a demora que Pedro vê
em cumprir as promessas, é que ele não demora. Por mais que achamos que seja demorado, mas não demora as promessas do Senhor a se realizar. Porque nenhum dos eleitos vai perecer. É o que Pedro trata nessa final, né, da sua segunda carta, nesse capítulo 3. Né, em que a esperança é que justamente nós vamos encontrar a promessa do Senhor em novos céus e nova terra, onde habitará a justiça, como diz o texto. Né, então, esta é a razão que Pedro encoraja os irmãos a permanecer firmes, como diz o texto, ele já inicia assim. Por esta razão, qual a razão? Pois, amados, esperando estas coisas. Então, quais são as coisas que Pedro falou que a gente tem que ter e se empenhar a permanecer firme e ser achado em santidade? É que a promessa do Senhor para os eleitos, para o povo de Deus, é de novos céus e nova terra, nos quais habitará a justiça, como finaliza o verso 13. Então, Pedro já adentra aqui no texto, trazendo essa razão de esperarmos, de termos encontrado e esperarmos nos empenhar para buscar a santidade, buscar sermos irrepreensíveis, sem mácula, como diz o texto, né? E Pedro trata muito bem, como um pastor que se preocupa com as suas ovelhas, em demonstrar em seu povo andar nesse caminho, né, no que diz respeito à volta de Cristo, com essa esperança, em que a gente deve se esforçar sim, para sermos encontrados em paz com Deus. E nos apropriarmos de quê? Da palavra de Deus para andar em santidade. É essa palavra que vai fazer toda a diferença na vida do cristão. Né? Então, irmãos, as pessoas têm deturpado que trocam a palavra de Deus por experiências próprias, né? Mas a palavra de Deus ela é única e suficiente. Né? Então, a gente tem que buscar andar da forma digna que nós somos chamados. E eu vejo essa carta bastante pertinente para esse momento que nós estamos passando, para demonstrar, para confrontar a gente mesmo. Olha, vocês têm que permanecer com a fidelidade ao Senhor, servindo, independente das circunstâncias, agradando ao Senhor para que a gente seja achado em paz, servindo ao Senhor. Né? E nos apropriando da sua palavra, que é, como eu iniciei o texto dizendo, na nossa introdução, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então, irmãos, isso é o que tem que encorajar o nosso andar. Né? E o texto aqui é claríssimo. A perícope dele diz assim: o cristão deve esperar no Senhor, viver vida reta, estudar as Escrituras e crescer em Cristo. Então aqui está a base do sucesso do cristão. Né? Caminhar esperando no Senhor, viver uma vida reta, digna, né? Sem macular a santidade do Senhor, e estudar as Escrituras, né? Crescer no conhecimento, e assim a gente cresce também com Cristo, né? Andamos juntos. Então esse primeiro verso, nesse verso 14, Pedro já faz esse alerta de esperarmos nessas coisas que foi prometido a gente. Né? E segundo, o verso 15 e 16, que diz assim: e tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. E eu vou falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como deturpam as demais escrituras para a sua própria destruição deles, para a própria destruição deles. Então, irmãos, a gente olha para esse texto e vê que o apóstolo Pedro ele repete para a gente ter uma compreensão de como Deus é paciente quanto à salvação. E cita Paulo, mostrando que Paulo e a gente vai ver que ele não tinha nenhum ressentimento
daquilo que ele tinha, do confronto que ele teve com Paulo, mas que ele mostra que Paulo tinha sido um homem levantado por Deus, né? Porque Paulo escreveu aquelas cartas às igrejas de Ásia Menor e ainda assim permaneceram com alguma dificuldade de compreensão daquilo que Paulo escreveu. E aqui Pedro também reconhece que Paulo tinha esse dom espiritual que recebeu de Deus, né? Diante das dificuldades que se apresentam, que Pedro também salienta aqui sobre o dia do Senhor e a paciência de Deus com os pecadores. A mesma dificuldade de compreensão que Pedro também estava tendo. Então, nós devemos ver que as questões que era levantadas não eram fáceis, né, de resolução, de compreensão. E aí o que aconteceu? Os ignorantes, aqueles insubordinados, aqueles que tentavam deturpar a Escritura, aproveitavam dessa incompreensão, né, para deturpar completamente as Escrituras e a palavra de Deus, para que não fosse levada adiante para a salvação daqueles que iriam crer nessa palavra. O qual isso serviu para quê? Para a própria condenação deles, né? Então, assim como Pedro alerta contra os falsos mestres ignorantes que distorciam a palavra de Deus, que produzia só engano e mentiras, né, para a própria condenação deles, como o texto bem é claro. E assim, irmão, já está aqui quase no final dessa pista, quando Pedro exorta e encoraja os crentes a ter cuidado justamente com esse tipo de pessoas, que no nosso dia também eles são verdadeiros, né? A atuação. Pessoas que se levantam um verdadeiro, vamos dizer assim, pessoas que só levantam tragédias e palavras de contrário àquilo que as Escrituras nos concedem de esperança, né, e de promessa para aqueles que creem no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda continua assim, né, os terroristas das almas, né, que levam palavra contrária àquilo que o Senhor prometeu a um dia a seu povo. Então, aqui o texto diz que eles aproveitam as coisas que eram difíceis de compreensão, né, os ignorantes, para deturpar as demais Escrituras para a sua própria destruição. No verso 17 ele diz assim: vós, pois, amados, prevenidos, como estáis de antemão, acautelai, ou seja, tenha cuidado, não suceda que arraste pelo erro desses insubordinados e descaiais da vossa própria firmeza. Então Pedro está aqui alimentando a esperança, né, mas pedindo para eles se prevenir, ter cuidado, né, contra esses que se levantam, né, contra a palavra de Deus que conduz ao erro e ao engano, para arrastar aqueles que confiam no Senhor, aqueles que servem ao Senhor. Os crentes já agora já estão sendo prevenidos da ação das heresias que são introduzidas na igreja nos últimos tempos. Né, a gente vai ver agora surgiu muitas coisas, né, a semente que traz a cura da coronavírus, a água e aquilo que essas baboseiras que a gente já sabe em que tem se levantado em detrimento do Evangelho. O Evangelho fica para segundo plano. E essas coisas que muitos gostam de ouvir e ver, né? Os sinais. Mas eu vejo na palavra de Deus, ela diz assim: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então a gente tem que andar pautado pela palavra de Deus, não por experiência ou a ação mística, né, desse povo que se diz evangélico, né, que está infiltrado no meio da igreja do Senhor. Mas a gente sabe que vai haver a separação do joio do trigo. A igreja invisível, ela vai ser protegida, os eleitos de Deus vão ser separados de forma que não venha a sofrer danos por causa desses tal insubordinados que atentam sem pudor dentro da igreja do Senhor. Então, irmãos, o texto de Pedro ele já traz justamente essa prevenção do cuidado que é necessário para que a gente ande, para não incorrer nos erros dessas pessoas.
e perder a firmeza da palavra de Deus. Essa estabilidade que só essa palavra nos dá, de crer de que as promessas vão se cumprir, né? E que o Senhor, de fato, não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa dos seus propósitos que já foram definidos a ser cumpridos com a humanidade. Né? Então, olhe para esse texto e veja por dia de hoje uma realidade tremenda na aplicação. Né? E você vai ver, em todo o contexto que nós temos visto nos últimos dias, é pessoas querendo deturbar a palavra do Senhor. Pessoas que se autodenominam profetas do Senhor, em que falam coisas que o Senhor não mandou falar, né? E levando pessoas a crer mais num ato de que na própria Escritura do Senhor, que Ele deixou para o seu povo ser guiado. Então, a gente vai ver que as pessoas, aqueles que não têm firmeza, eles vão levar, incorrer nesse erro, né, de acompanhar esse tipo de pessoa para buscar a solução para os seus problemas diversos que nós temos, né, como no tempo que estamos passando, mas não já bastava a pandemia, a crise política, o desemprego, né, o desassossego, né, a crise emocional e espiritual. Isso tem afetado a igreja de forma geral. Né, e aqueles que estão firmes, eles permanecem, né, confiando no Senhor, mas aqueles que não têm estabilidade nas Escrituras vão definhar, né, vão incorrer no erro que Pedro aqui chama as pessoas a ter cuidado, a igreja a ter cuidado. Acautelai-vos dos que decaiais da vossa própria firmeza, daqueles que perderam essa garantia, né, de segurança que a palavra nos assegura. Então, irmãos, a gente vai ver que Satanás ele tenta justamente arrastar pelos erros, né, daqueles que fazem oposição à palavra de Deus. A estratégia de Satanás é essa, destabilizar a igreja e os crentes. E eu fico lembrando agora daquela passagem que eu quero abrir aqui para a gente só alimentar aquilo que as Escrituras nos fornecem de segurança, porque no capítulo 22, no verso de número 31, é um texto muito conhecido, em que ocorreu com o próprio Pedro, né, em que o Senhor diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando se converteres, fortalecei os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece, antes que o galo cante. Aqui dá uma passagem, irmãos, da própria proteção do Senhor Jesus sobre Pedro, que foi provado, né, e falhou, e que o próprio Jesus disse: olha, antes que o galo cante, tu vai me negar. E a firmeza e a garantia que ele tinha foi por água abaixo, porque não sustentou aquilo que disse, né, porque perdeu sua estabilidade espiritual. Então aqui o próprio Jesus está dizendo agora que Satanás reclamou e que para se peneirar, eu porém, diz o Senhor aqui, ó, no 32, eu porém, roguei por ti para que tua fé não desfaleça. Então, irmãos, temos o consolo de saber que o próprio Jesus, ele intercede e ora por nós, ora por seu povo, né? E para cuidar do seu povo, para que justamente não perca essa estabilidade e a firmeza na fé e cresça na graça e no conhecimento. A intenção dos falsos mestres justamente é sempre tentar enganar, como o texto lá de Mateus 24 diz assim: se possível, ele tenta enganar até os próprios eleitos, né? Então devemos estar usando a armadura espiritual que o Senhor nos dá, que é a sua palavra, de forma geral, para nos fortalecer, né? E fortalecer também nossos irmãos que estão um pouco fragilizados nesse momento, nesse instante de crise. Né? E justamente as investidas de Satanás é para tirar essa firmeza dos nossos irmãos.
com as suas investidas permanentes. E assim, irmão, o texto que Pedro traz através dessa epístola é que a igreja tem que estar sempre permanente em vigilância, no cuidado, buscando se alimentar da palavra de Deus, meditando todos os dias, né, para que o seu espiritual seja a cada dia crescendo na graça e nesse conhecimento do Senhor. E por fim, o verso 18 diz assim: antes, crescer na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Então, Pedro aqui finaliza sua epístola, trazendo uma doxologia aqui no final de adoração ao nosso Deus, mas também trazendo uma mensagem de impulsionar a gente a crescer nessa graça e no crescimento, né? Então, como crescer na graça e no conhecimento é justamente obtermos um amadurecimento espiritual firme, sem vacilar, né? Onde o crente ele deve se apropriar desse conhecimento através de Cristo para andar juntos com Cristo, né? Se protegendo contra justamente essas heresias e apostasia que tem sido infiltrada dentro da igreja, né? Através daqueles que tentam justamente desestabilizar o cristão com mensagem negativa, né? Também no meio do crescimento a gente aprende da graça do Senhor, né? que está sobre seu povo, né? Um favor imerecido, para que a gente possa ser conduzido a andar no conhecimento do Senhor, buscando aprender mais de Deus. E Pedro finaliza com adoração a Jesus. A Ele seja a glória eternamente. Louvado seja Deus. E aqui, irmãos, eu quero concluir nossa meditação de hoje, trazendo a seguinte reflexão. O segredo espiritual para o crente está justamente esperar pelo Senhor, viver em santidade, se fortalecendo com as Escrituras. Só assim crescerá na graça e no conhecimento, para quando surgir justamente essas crises que vêm para querer destabilizar, tirar nosso chão, a gente possa estarmos firmes na viva esperança na salvação em Cristo Jesus. E que nada sai do seu controle. A gente sempre tem dito isso aqui, né? O Senhor é fiel nas suas promessas. E só iremos a Cristo, e só irão aqueles que não conhecem a Cristo, pela palavra do Senhor. Não há outro método pragmático que seja eficaz de conduzir o homem para o arrependimento e a Cristo, que não seja a sua palavra. Porque sua graça é irresistível. Quando a palavra é pregada, o Espírito Santo age, o homem não tem como suportar e negar e rejeitar. Então, é nas crises que nós nos aproximamos do Senhor. É nas crises que a gente louva a Deus e honra a quem é devido de receber honra. Louvor e adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nessa manhã, que você tenha sido fortalecido com essa palavra, né, que nós devemos esperar pelo Senhor, viver uma vida reta, santidade, estudar, buscar a palavra de Deus, só nela encontramos nosso refúgio, né, nosso escudo, como diz o provérbio, e crescer espiritualmente e na graça do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Eu queria orar finalizando nosso momento de reflexão, né, pedindo a Deus que seja com cada um de nós nesse momento, né, e proteja e livre de todo mal. Né, aqui eu quero trazer essa mensagem para aqueles que estão passando por um momento de dificuldade, seja ela em qual hora for. Vamos orar ao Senhor. Deus soberano, gracioso, longano, Deus de misericórdia, Deus de bondade, nós queremos nessa manhã, ó Deus, entregar a Ti nossas vidas, Senhor, pedindo pelo Teu cuidado, pela Tua proteção sobre o Teu povo,
Tem misericórdia de nós, tem misericórdia daqueles que estão atravessando um momento difícil, ó Deus. Ó Deus, tua mão bondosa seja sobre eles, ó Deus. Nossa irmã Theo, nosso irmão Valtinho e sua família, né, nosso irmão Vandinho, e os demais, ó Deus, que estão passando por esse momento, ó Deus, de crise nessa pandemia, Senhor. Ó Deus, sustenta também aqueles fracos espiritualmente, fortalece seu espírito, ó Deus. Ó Deus, acalma seu coração, traz refrigério à sua alma, que só o Senhor pode fazer isso, ó Deus. O teu Santo Espírito pode trazer consolação à nossa alma, Senhor. Por isso, ó Deus, eu peço pela tua igreja, pela igreja presbiteriana do Monte Santo, por toda a membresia, ó Deus, pela liderança, pelos presbíteros, diáconos, pelo nosso pastor, pela nossa congregação aqui do Zé Pinheiro, pela nossa membresia, né, na pessoa do nosso irmão, nossos irmãos, nosso irmão Mário, nossa irmã Jandira, nosso irmão Arionaldo, né, nossa irmã Denise, Tia Sé, ó Deus, sobre nosso irmão Marco, Tiago, sua família, sobre os demais irmãos, ó Deus, que nós sabemos que são pessoas de grupo de risco, ó Deus, que nosso irmão Carlos, nossa irmã Cida, que tem se resguardado nesse momento, ó Deus, que o Senhor Deus derrame tuas bênçãos sobre a tua igreja, Senhor, sobre nossas vidas, nossos familiares, nossos amigos, sobre todos, ó Deus, que estão passando por esse momento, ó Deus. Ó Deus, levanta as pessoas, ó Deus, um coração, ó Deus, solidário, ó Deus, a contribuir para que a gente possa, Deus, dar um suporte social também a essas pessoas, Senhor. Por isso, meu Pai, muito obrigado pela tua palavra, que me traz ânimo, ó Deus, a cada dia que me acorda, Deus, que eu rendo graças a Ti. Eu te peço também pelos nossos irmãos, Senhor. Ó Deus, levanta o ânimo, Deus, encoraja a eles permanecer firme, ó Deus. Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado, Deus, por esse momento. Abençoa a tua igreja, no nome santo de Jesus. Amém, 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 Senhor. Muito obrigado. Então, irmãos, aqui finaliza mais um momento do nosso encontro, né? Que o Senhor os abençoe, né? E os guarde, os proteja. E os irmãos que queiram contribuir com seus dízimos, suas ofertas, né? Nós carecemos, ó Deus, carecemos para abençoar os irmãos que Deus tem levantado para que a gente possa contribuir com esses irmãos, né? Com a cesta básica, com medicação, como nós temos feito, mas sabendo que nosso recurso é pouco, mas o Senhor é o provedor, né? O Senhor que toca no coração dos irmãos para contribuir com essa obra, né? Essa nossa obra não para, mesmo a gente estando distante do nosso culto, né, público, nosso culto solene, em que estamos juntos, mas também nós estamos aqui preocupados, né, em contribuir e ajudar os nossos irmãos de alguma forma, né? Se os irmãos sentem o desejo no coração, procure os nossos irmãos, né, da IPMS, o tesoureiro, o presbítero Almir, o presbítero Aderaldo, na congregação do Araxá, o diácono Zé Carlos, né, e na minha pessoa aqui na congregação do Zé Pinheiro. Deus abençoe a todos, até o nosso próximo encontro, se assim Deus assim nos permitir. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.